Olá, você que está em casa, estamos iniciando o Folha na TV Home Office pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas, que inclusive essa semana lançou seu aplicativo, sua versão digital, uma série de novidades. Vai lá na Play Store, baixa o aplicativo da Folha de Alagoas e tem a notícia de verdade. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Paulão. Paulão, seja bem-vindo nesse novo modelo, nesse novo formato, né? Que o momento tem imposto para a gente. Quero aqui agradecer sua participação desde já e que seja bem-vindo, que a gente possa fazer um grande bate-papo aqui. O prazer foi meu. Quero te cumprimentar, Cícero, você que eu conheço de uma longa caminhada, e dizer que é sempre uma satisfação ser entrevistado por você. Queria cumprimentar o Paulo Cajueiro, cumprimentando toda a equipe, e estou à disposição num momento tão complexo que a gente atravessa, né, da pandemia do coronavírus e a consequência na economia. Eu acho que a gente terá um grande bate-papo. Paulão, o Brasil e o mundo, o Brasil agora com a maior gravidade, no meio de uma pandemia, de uma grave crise política também, não é? Associou-se o problema da pandemia a uma grave crise política. Como isso interfere na prática, no dia a dia dos trabalhos legislativos? O que é que o Poder Legislativo tem feito para enfrentar esses dois graves problemas, a crise política e o problema sanitário? Veja bem, primeiro que o processo da pandemia, ela foi uma crise que assustou o mundo. Não só foi uma realidade de Alagoas, no Nordeste do Brasil, foi o mundo, né? E a outra questão foi a rapidez que essa pandemia causou, a sua letalidade também, né? E por isso que em alguns momentos, algumas lideranças, independente do corte ideológico, da classe política, exemplo do primeiro-ministro da Inglaterra, o prefeito de Milão, o próprio presidente dos Estados Unidos, eles não acreditaram nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, no sentido de, no primeiro momento, fazer isolamento social, que seria uma medida preventiva. Não é uma medida preventiva, né? Porque qual o desafio? O desafio é que até hoje a gente não tem uma vacina e não tem perspectiva, pelo menos os cientistas que deram entrevista até hoje, de ter uma vacina a curto prazo. Eles avaliam que esse ano poderá não ter. E isso, logicamente, afeta todas as relações, desde a estrutura da família, o mundo do trabalho, o mundo da economia, o mundo da política, todas as suas relações. No caso da Câmara, propriamente dita, foi um desafio, porque quando a pandemia chegou, caberia ao presidente da República, independente da sua orientação ideológica, no meu caso, que eu faço oposição, mas ele tomar rédeas do enfrentamento da pandemia. Não ocorreu no Brasil. E por que ele não fez isso? Porque ele tem uma visão eugenista no sentido de não acreditar no isolamento social. Ele trabalha a tese eugenista, que as pessoas vão contrair o vírus, algumas vão reagir, outras vão morrer. E aí vai fazer a seleção natural naquela visão eugenista que até hoje ele mantém. Além disso, colocou na cabeça que uma droga seria resolver tudo, que seria a cloroquina, e ele sem ter formação da saúde. Por isso que a queda de 2 ministros tão rapidamente. Devido a esse vazio, quem tomou as rédeas foi a Câmara Federal, não foi nem o Senado. De uma forma geral, o Congresso, foi a Câmara. Por quê? Porque o presidente do Senado, por ter alinhamento político com o presidente e também, no primeiro momento, ter contraído a Covid, pelo menos ocorreu notícias da imprensa, o Senado não teve protagonismo. Então, a Câmara fez o protagonismo, colocou em prática uma nova tecnologia, como a gente está fazendo agora. Não é fácil você dar suporte a 513 deputados para fazer essas ações. E deu certo, priorizou primeiro a pauta social, porque com o isolamento social, o reflexo negativo que teve na economia no mundo e aqui no Brasil não seria diferente. A primeira mensagem que foi priorizada com rapidez foi aquela renda emergencial, que o presidente não queria
não queria. No primeiro momento, ele só queria R$ 200. Depois de uma luta intensa da oposição, o relator assumiu 400, 500, chegou aos 600. A oposição queria um salário mínimo, o PT, os vários partidos da oposição, e chegou a 600, e em alguns casos pode ser até 1.200, desde que a mulher seja chefe de família. Esse processo foi demorado, foi para o Senado, o presidente ele demorou para, inclusive, sancionar. O segundo projeto foi a ajuda aos estados e municípios, porque houve queda na arrecadação. Isso tem reflexos concretos, alguns estados ameaçados de não ter como pagar a partir do mês de abril. Aí teve recursos para estados e municípios, principalmente o combate à Covid-19. E o terceiro ponto, claro que tem várias outras pautas, foi os micros, pequenos empresários, que tinham que ter uma linha de crédito, foi aprovada que, infelizmente, os bancos privados, mesmo tendo a garantia do empréstimo pelo governo, com uma avalista de 85%, até agora os bancos privados não acreditaram. Quem está fazendo essa linha são os bancos públicos, mesmo assim com várias burocracias. Teve várias pautas. E isso chocou. O protagonismo da Câmara foi tão rápido e efetivo que o Executivo teve ciúme. Aí você verifica a polarização que ocorreu, principalmente entre o presidente e o titular da Câmara, representando os seus parlamentares. Foi um choque agora rápido. Nesse processo, Paulão, como você viu a atuação dele? Olha, o Rodrigo Maia, ele representa um partido liberal clássico, né, que é o DEM, tem uma visão de Estado laico, ou seja, naquela visão clássica ainda da Margaret Thatcher e o Ronald Reagan da década de 80, que o Estado tem que esvaziar seu papel, mas ele teve uma condução correta. Ele tem uma formação de economia, o pai também é economista, mas foi preso político, ele vivenciou essa realidade, e, ao mesmo tempo, a assessoria, não só da própria Câmara, mas ouvindo também o segmento da economia, as universidades, outros segmentos, né, que perceberam que a pandemia ela desnudou o capitalismo. Então, o que a gente percebe? Os países que deram resposta com rapidez ao combate à Covid-19 foram os países que tinham um sistema de saúde pública. E, no caso do Brasil, também. A gente teve a sorte de ter o SUS, mesmo com o desmonte que ocorreu na emenda 95 do governo Temer, que retirou recursos substantivos da saúde, inclusive com o voto do Bolsonaro como deputado federal, mas essa rede do SUS, com essa capilaridade em cada município, que mantém. Aí a gente teve alguns problemas básicos da reestruturação produtiva. Até máscara, que é uma coisa simples de fazer, você não tinha uma linha de ação também por falta de uma liderança. Respiradores, Cícero. Há 30 anos atrás, o Brasil era um dos países com maior competência tecnológica de fazer respiradores. Aí, como houve uma mudança do mundo, esvaziamento, somente na época do Collor, que abriu fronteiras, os empresários brasileiros preferiram montar na China. E lembrar que, na época do governo Itamar, foi o país com a dimensão com o Brasil que fez o convênio diplomático com a China. Foi o primeiro país do mundo. A China, na época, era um país praticamente rural. E lá, a mão de obra barata, ela conseguiu canalizar uma questão que hoje é vital, que são respiradores. Praticamente, ela tem um monopólio, né? Então, isso foi muito grave, porque para você fazer o pedido, né? E estava lá o mundo pedindo. Você viu o golpe que foi dado pelo presidente dos Estados Unidos, que mandou quase 30 aviões, pegou respiradores, atropelou todos os países que estavam na fila, nesse primeiro momento. Então, é necessário a situação do isolamento social. É uma discussão polêmica para alguns, mas no meu caso eu não tenho polêmica nenhuma, sou favorável, inclusive fiz uma fala ontem do presidente da Argentina. E em relação ao lockdown, Paulão, você é favorável ao lockdown? O lockdown ele pode ser utilizado se você perceber que a curva de crescimento da Covid aumenta. E essa decisão, pessoal, ela não tem caráter ideológico. A gente não pode fazer um processo ideológico ao combate à pandemia do coronavírus.
Você tem que respeitar. Você tem que respeitar a ciência. O grande problema do Bolsonaro é que ele tem contra a ciência. Isso já ultrapassou, isso foi na Idade Média, de 1000 a 1500. O mundo mudou esse tempo todo e ele com aquela visão totalmente de costa para o mundo. Então você tem que ouvir as ciências, a ciência. Então compete os profissionais e aqui no Nordeste nós tivemos uma sorte grande dos 9 governadores que eles perceberam, certo? Eles ficaram favoráveis à ciência, criaram um comitê para tratar essa situação e nós tivemos a sorte de ter o Miguel Nicoleles, que é um cientista com reconhecimento internacional. Renome internacional. Ele está entre, inclusive, os 10 mais capacitados do mundo. Ele é um paulistano que fez a opção de morar no Rio Grande do Norte. E lá ele foi para o Rio Grande do Norte, os governadores convidaram, e ele está coordenando esse comitê científico, fazendo protocolos, né? A importância da interação. Os governadores, ao invés de comprar máscara individual, vai comprar de uma forma coletiva para baratear custo, comprar respiradores, fazer o processo de construção de hospital em prédios que estavam com estrutura desativadas ou com outros fins, que é o caso de Alagoas, né? O governador Renan Filho colocou aquele espaço importante, que é o nosso centro de convenções imenso, muito bonito, mas estava desativado devido ao isolamento social. E nesse momento de guerra, que é uma guerra, o combate à Covid, ele fez um novo hospital. Alguns estados, o município não tiveram estrutura de ter prédio como a gente tem de um centro de convenção. Aí o que é que fez? Fez de uma forma provisória hospital de campanha. Então as ideias começaram a surgir. Mas é um processo complexo. Repito, a gente não pode fazer a luta ideológica. A luta é a vida. E tem um vídeo, repito, o presidente da Argentina, se você tiver a oportunidade dele assistir bem rápido, a imprensa questionando, quando ele disse, olha, poderá ter o lockdown, né, que é uma palavra em inglês, que o Ariano Suassuna tivesse vivo, ele ia criticar. E aí eu achei até interessante, seria o tranca-rua, né? Então, o tranca-rua, o fechamento... Bem mais abrasileirado, né? Com certeza. Aí, veja bem, o lockdown, o fechamento é uma medida extrema. Agora, o que está em jogo é a vida, com todo respeito à economia. Porque se você cuidar da economia e matar a vida, não adianta. Primeiro, cuidar da vida. Claro, com tudo é que... Paulão, por falar em economia, como você vem pontuando, a crise sanitária, o coronavírus, tem efeitos devastadores na vida das pessoas, mas também na economia. Uma das alternativas, como você disse, inclusive incrementada e colocada em prática através do Congresso, foi o auxílio emergencial. Como você vê essa questão do auxílio emergencial? Porque foram apenas 3 meses, 3 parcelas. Isso não vai ser suficiente, obviamente, né? Apenas 3 parcelas de R$600. Como você acha que esse auxílio deve ser estendido? E já também emendando, quais alternativas você enxerga para que a gente possa ter uma retomada da economia, sobretudo aqui em Alagoas e Maceió especificamente? Veja bem, o Partido dos Trabalhadores já apresentou um projeto que essa ajuda ela seja permanente. É preciso lembrar que o senador Eduardo Suplicy, desde que ele foi vereador de São Paulo, isso faz muito tempo, antes da Constituinte de 88, ele tem um projeto chamado Renda Mínima. Esse projeto, ele adaptou de uma realidade, de uma experiência que tem do Alasca, né, que é um estado americano. E lá no Alasca, você tem um valor mínimo, hipoteticamente, vamos dizer que fosse um salário mínimo nosso, para toda pessoa, do mais pobre ao milionário, ao bilionário. Se o bilionário vai querer usar ou não, o problema dele. Todos têm aquela ajuda mínima. Isso é uma decisão política, pactuada pelos cidadãos do Alasca. Isso é muito importante. Então, o que é que está ocorrendo? Primeiro, em relação aos economistas do mundo, independente de corrente, se é uma corrente mais à esquerda, de centro-esquerda, direita, etc., eles fazem uma avaliação que o pós-pandemia
para recuperar a economia vai demorar muito. E no caso do Brasil, os economistas brasileiros avaliam que essa demora vai ser de médio e longo prazo. Portanto, a pergunta sua inteligente, né, que você está antenado como você sempre foi, esse período de 3 meses, eu não tenho dúvida que ele vai ser repactuado. Se ele vai ficar permanente, como é o desejo do PT, é uma coisa, porque depende da correlação de força do Congresso, o acordo que o Bolsonaro fez com o Centrão, ele tem maioria absoluta para barrar alguns projetos. Agora, só 3 meses não vai dar resposta, porque também a ciência está dizendo que a gente terá dificuldade em 3 meses equacionar a pandemia do coronavírus. Então, a ajuda ela vai durar enquanto tiver a pandemia. Essa é uma questão. Agora, quem mais sofre nesse processo? Logicamente, os mais pobres, os hipossuficientes, a classe trabalhadora e os micros, pequenos e médios empresários. Os grandes empresários, eles já conseguem ter linha de crédito em bancos privados a nível internacional, mesmo assim está no sofrimento. Então, é por isso que a gente tem que ter um foco no Brasil. Mas no caso da Alagoas, que você fez a pergunta, historicamente, a gente tem a cadeia produtiva nossa secular, desde que a Alagoas foi criada, na base de quê? Da cana-do-açúcar, que tem hoje uma realidade difícil, né? Porque a gente já teve no auge, na época do Proálcool, 35 unidades entre usinas autônomas, destilarias autônomas e anexas. Hoje a gente tem 25, das 25, 15 funcionando, e a gente com a crise no setor, até por conta também do preço da gasolina que baixou, está aumentando agora, e a equação álcool, gasolina, não vale a pena você encher o seu tanque. O preço do açúcar está no nível razoável, mas está tendo uma situação crítica em relação ao segmento. Outro segmento que vinha surgindo depois da década de 80 foi o setor químico. Ele vinha com força. Depois teve uma crise de valores dos produtos químicos, principalmente o que a gente produzia aqui, oriundo do salgema, né, que era soda cáustica e o cloro. Isso teve um problema a nível internacional. E houve a crise do bairro do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, ali todo naquele entorno, por conta da exploração do salgema. Então, a gente está tendo uma crise aqui no setor químico. Qual o setor novo que vinha bombando na economia? O setor de turismo. Maceió, Alagoas entrou na rota do turismo. A CVC, sem fazer propaganda, que é a maior empresa de turismo, Alagoas era um dos roteiros mais visitados. Aí eu, particularmente, né, que como deputado toda semana eu tinha que ir e voltar, os voos, quando eu ia cheio, voltava cheio, né? As praias, todo mundo que vinha uma vez vinha, a construção de hotéis que a gente via na Orla Marítima, pousadas, além disso, os vários locais aqui, para não desprezar, mas Maragogi, Japaratinga, São Miguel do Milagre, Peneiro, enfim, tudo bombando, né? E aí você tem uma capilaridade horizontal. Você tem um grande hotel, mas tem uma pousada. Mas você tem a tapioqueira, o cara do caldo de cana, do pastel. Tinha toda essa movimentação. O que foi que ocorreu com o isolamento social? Esse segmento de hotéis, turismo, ele foi fechado. Hoje você está proibido, inclusive, tomar banho de praia, por recomendação do decreto, né, que o governador estabeleceu, recomendado por esse comitê científico. O que fazer a partir de agora, Paulão? Para socorrer... Veja bem, aí o que vai ocorrer? Você também tem a área de entretenimento. O Nordeste é muito forte a área de cultura. Inclusive, fiz uma live sobre isso, um projeto que vai ser discutido amanhã, de autoria da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio, e a relatoria da Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, que é o projeto 157 para a cultura. Então, esse segmento também, ele sofreu um baque. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter linha de crédito com juros baixos. Essa taxa Selic de 3%, ela está acima da realidade internacional, tem que baixar. Infelizmente, não baixa, porque o Paulo Guedes, ele não representa, ele não tem sentimento com o povo brasileiro, ele representa os banqueiros. Então, a taxa de juros tem que cair, mas principalmente a Selic tem que cair. Você tem que ter linha de crédito. Logicamente, o grande banco do Brasil, que é o BNDES, mas isso é mais para os grandes. Mas tem que chegar ao pequeno, BNB, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e os privados também.
Então, no primeiro momento, você tem que ter uma linha de crédito para que esses profissionais, esses empresários micros, pequenos, médios, ele possa ter essa linha de crédito. Essa linha de crédito para, no processo de pandemia, ele sobreviver. Agora, em contrapartida, ele não pode fazer demissão. Se ele tem uma linha de crédito, ele tem que garantir o emprego. É o lado da moeda sobre a situação. Vai demorar um pouco, que a população vai ter medo, você sabe disso. Inclusive, vai ter um reflexo no turismo negativo, porque muita gente, depois da pandemia, tem gente que já está com fobia, né? No sentido pânico, vai ter depressão. Muita gente, mesmo depois da pandemia, vai ficar em casa. Vai ter que ter tratamento, inclusive, é um processo complexo da sociedade mundial, e no Brasil não será diferente. Então, é linha de crédito. E o Paulo Guedes fica fechando a torneira. Agora, veja bem, quando a crise começou, ele colocou 1 trilhão, aliás, 1 bilhão e 500 milhões para os bancos. Agora, para os pequenos, ele não coloca. Você viu aquele vídeo daquela reunião de pornô de terceira categoria, aquela reunião lixo do Bolsonaro e os ministros. E qual é a visão dele que ele tem sobre o Banco do Brasil? Ele tem que fechar essa, não vou dizer nenhum palavrão aqui, entendeu? Então, essa é a visão dele. Outra questão. Tinha colocado a dinamite no bolso do inimigo, salvo engano, se referindo ao servidor público, justamente no momento onde o servidor público tem dado um exemplo, sobretudo o profissional da saúde, da segurança pública, tem dado um exemplo de patriotismo, né, de coragem, de determinação. Então, assim, muito infeliz. O Paulo Guedes, ele está fazendo frases idiotas, né? Mas são propositais. Quem sabe a história dele não é diferente. É aquela escola de Chicago, daquela visão clássica liberal que a gente levantou da década de 80, que está ultrapassada. E quem diz isso são os próprios colegas economistas dele, a prepotência dele, a arrogância dele. A outra questão, Cícero, e internautas que estão assistindo, com essa crise, a gente tem algumas lições, mas eu vou tirar 2 lições somente para otimizar o papo. Primeiro, a importância do Estado para combater a pandemia. Então, onde não teve Estado, não deu resposta rápida. Então, mesmo com aquela visão neoliberal clássica que o Estado tem que ser saído da economia, hoje até economistas conservadores estão fazendo uma autocrítica, entendendo que a política pública da saúde para enfrentamento de pandemias com porte como esse, tem que ter saúde pública. Veja que a maior potência econômica é os Estados Unidos, pelo poder do dólar que ele tem, ele imprime, e o poder bélico, ele não conseguiu vencer o vírus. Ele vence aquela guerra de tanques, de navios, de mísseis, mas não conseguiu vencer o vírus. Então, a importância da saúde pública, essa rede. A segunda questão também, que eu tiro como lição, é que o capitalismo demonstra de uma forma didática para o pacato cidadão que não percebia isso, a concentração de renda, a desigualdade do mundo. Não é justo você ter entre 1,5% e 2% controlando a economia do mundo. E é por isso que há um debate agora, e no Brasil isso chega forte, a importância da taxação das grandes fortunas. Só para você ter ideia, se a gente tivesse capacidade de taxar em 3% os bilionários do Brasil, só precisa 40 bi, não é milionário não, é bilionário. Se você pegar 40 bilionários brasileiros, e aqui em Alagoas não tem nenhum bilionário, né? Se tiver, é raro, eu acho que não tem. Se você pegar 40 bilionários, taxar em 3% a sua fortuna, isso arrecada quase 70 bilhões de reais. E isso o mundo faz, só não faz aqui. A outra questão que a gente tem que tirar a lição é que os bancos, os lucros que os bancos têm em seus dividendos, ele paga muito pouco. Quem tem dinheiro num rendimento, né, num rentismo, quase que não paga imposto de renda. Porque o modelo de imposto de renda no Brasil... Em relação ao banco, permita-me, em relação aos bancos, essa sua observação, realmente a gente tem um sistema bancário extremamente injusto no país, um spread bancário talvez um dos maiores do mundo, mas você como representante do Partido dos Trabalhadores, o PT, quando
esteve no poder não teve a possibilidade de transformar isso e, infelizmente, isso não aconteceu. Os bancos tiveram lucros exorbitantes, o capital financeiro especulativo prevaleceu, também não tivemos uma reforma política à época. Você não acredita que isso tenha sido um grave erro do Partido dos Trabalhadores? Eu avalio, concordo com você. Mesmo que a gente tivesse perdido a votação no Congresso Nacional, não tivesse correlação de força, mas eu entendo que essa pauta ela devia ter sido encaminhada. E a gente fazer uma mobilização no sentido de, naquele processo das redes sociais não tinha peso ainda como tem, de trabalhar para essa pauta ser incluída no começo do governo Lula. Concordo plenamente com você. A gente tem que ter capacidade de verificar que errou, qual é o problema. Hoje está na pauta, quem paga tributos no Brasil, imposto, é o pobre, a classe trabalhadora e a classe média. Por quê? Porque o fato gerador do tributo no Brasil é o consumo. Né? É o consumo. É o fato gerador, é o consumo. Né? Então, o pobre, o que ele tem, ele gasta em comida, certo? Em vestuário, enfim. Então, é o pobre, a classe trabalhadora e a classe média. O rentismo, então, se eu aplicar na Bolsa de Valores, eu não pago o tributo. Isso é uma anomalia, uma excrescência. Então, volta com força essa questão da tributação dos bancos, das grandes fortunas. Outro item também, outro eixo que o mundo, eu acho que vai refletir, Cícero e telespectadores internautas, vai ser a questão ambiental. O modo de vida que o capitalismo trabalha, ou seja, primeiro o consumo exagerado, né? Então, essa individualidade, essa visão do hedonismo, o consumo a qualquer custo. E isso tem um preço a pagar, né? O modelo urbanístico do mundo, que é movimentado sobre carros. Eu tenho a impressão que o eixo ambiental, depois do processo pós-pandemia, ele vai ser discutido com mais calma, inclusive até pelo próprio capitalismo. Ele se recicla, tem capacidade. Então, de repente, você não vai ter necessidade da classe média estar viajando, sei lá, 3, 4 vezes por ano, 2 vezes, né? De comprar carro a todo ano, a cada 2 anos, carros que consomem, que ofendem o meio ambiente, né? É verdade. O processo do consumo exagerado, e o meio ambiente paga. Inclusive, tem tese de alguns, que eu não sou da área, especialista, que essa questão da Covid, que foi uma relação entre o animal, a China tem isso de comer aqueles animais exóticos, né? E foi também um desequilíbrio da natureza. Então, isso pode ser real. Então, a gente vai ter que discutir, assim, discutir, para mim, a questão ambiental. E eu acho que uma palavra que pode vir com força, que ela estava esquecida, e olhe que é uma palavra antiga desde a Revolução Francesa, onde a gente tem liberdade, igualdade e fraternidade. A única que ainda tem em prática, que o capitalismo assume, é a igualdade, é a liberdade. Liberdade na visão dele, né? Mas a igualdade, ninguém você quer discutir. Então, eu acho que a igualdade, a fraternidade, a solidariedade são palavras fundamentais. E a última questão, quem mais sofre com essa pandemia? Os mais pobres, sem dúvida nenhuma. No primeiro momento, a Covid, ela entrou através do quê? Da classe média, que trouxe dos outros países para cá. Por isso que entraram nos aeroportos internacionais. Aqui no Nordeste, onde foi o maior índice da Covid. Fortaleza, Recife e Salvador, que são aeroportos internacionais. No Sudeste, Rio e São Paulo e outras cidades. Nesse primeiro momento, quem foi contaminado foi a classe média. A classe média, ela mesmo, independente de votar no Bolsonaro não, ela compreende e ela, na sua maioria, sendo inteligente, ela não vai de encontro à ciência. Por isso que ela aceitou o isolamento social. Foi para o tratamento e se isolou. A classe trabalhadora, infelizmente, ela tem que viver, não tem informação, ficou sem emprego, e o Bolsonaro foi deliberado, ele foi proposital, por não acreditar no isolamento. O que é que ele faz? Ele não queria ajuda, que queria que o pessoal ficasse, criasse um conflito. Depois que essa ajuda foi dada, o que é que ele faz? Ele sanciona e coloca para a Caixa Econômica pagar somente. Por que só a Caixa? Podia ser Banco Brasil, BNB, Correio,
os bancos privados, você horizontalizar, descentralizar, mas não. Ele fez proposital para ter fila, para ter contaminação. Então, as pessoas, hoje, a curva da pandemia do coronavírus, ele começa a atingir a quem? A periferia de São Paulo, né? A população mais pobre, a população negra, está indo para a zona rural, as cidades pequenas, no primeiro momento foram as capitais. As capitais perceberam a classe média e agora está indo para a pobreza. E eu acho que a tendência, se não tiver controle, é aumentar o número de mortes. Você está vendo no Brasil, a média está sendo 1.000 mortes por dia. Isso é um verdadeiro genocídio a nível mundial. Eu vou fazer a pergunta, peço que você responda, por favor, somente após o intervalo. Como você vê a possibilidade do deputado Arthur Lira assumir o comando da Câmara, agora que se tornou o mais novo aliado de Bolsonaro? A gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje, são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o Folha na TV Home Office, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, estimado de mais de meio milhão de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas, que essa semana lançou seu aplicativo, sua versão digital, muitas novidades. Vai lá na Play Store, baixa o aplicativo da Folha de Alagoas e tem a informação com veracidade. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Paulão. Deputado, antes do intervalo, deixamos uma pergunta no ar. Como você avalia a possibilidade do deputado federal Arthur Lira assumir a Câmara Federal? É uma possibilidade forte. Veja bem, agora não tem somente ele disputando no próprio Centrão. É preciso lembrar um pouco a história, desde a Constituinte de 88 e depois da Constituição, quando foi promulgada, você já tinha o chamado Centrão, que é um bloco de partidos que não são considerados maiores, né? Então, no Brasil, no passado, no período da ditadura, você tinha a Arena e MDB. Aí, com a redemocratização, cresceu vários partidos. E, ultimamente, os partidos maiores eram o PT, né? PSDB, Democratas, né? Esses seriam os maiores partidos do ponto de vista, inclusive, de bancada, de número de governadores, prefeitos, vereadores, etc. Mas você tem vários outros partidos ao longo da caminhada histórica contemporânea. PP, que já foi várias siglas, PL, PMN, PTB, enfim, vários outros, e os partidos, de uma forma pejorativa, que são chamados nanifos. Esse bloco, ele é considerado chamado Centrão. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele tinha um apoio significativo da bancada evangélica neopentecostal, que são as igrejas que trabalham principalmente com
programas na TV. Isso aí você teria em torno de 50 ou 60. Ele teve o apoio da bancada chamada Bancada da Bala. Geralmente tem ligação com os profissionais da segurança. E você tem do agronegócio, que em torno de 150 pessoas daria 220 deputados ou mais. Nessa estrutura que eu falei, citei dos blocos, você tem pessoas que fazem parte da bancada evangélica neopentecostal, da Bala e do agronegócio, que são coordenados chamados Centrão. Hoje, o Centrão, ele foi formado um bloco, certo? Que participa das comissões. O seu líder na Câmara é o deputado Arthur Lira, do PP, e ele tem um controle aí na ordem de quase 250 deputados. Lembrando que a Câmara tem 513 deputados e a metade mais um, que é a maioria simples, da maioria das matérias, ele tem praticamente condições de aprovar ou reprovar. Eles vinham fazendo oposição ao governo Bolsonaro, mas foi feito um acordo e o governo Bolsonaro entregou várias pastas que têm dotação orçamentária bilionária. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O FNDE é mais poderoso do que o próprio Ministério do MEC. O MEC é como se fosse a rainha da Inglaterra. Aí você tem DENOX, tem Codevasf, tem BNB, Banco do Brasil, uma estrutura imensa. E por que eles fazem isso? Eles querem ministério, sim, mas eles procuram verificar quais são as estruturas do Estado que tem dotação orçamentária e financeira e tem, de uma forma prática, gestão para ter resultados com seus prefeitos. É a política do toma lá da cá, Paulo? Sim, é o processo captura. Historicamente, essa elite sempre capturou o orçamento do Estado. Isso desde a República. Eles fazem competência, os grandes fazendeiros, banqueiros, etc. Só quem não faz isso e passou um período curto e terminou tendo um processo de impeachment foi o segmento dos trabalhadores, não só representado pelo PT. Então, a elite sempre capturou o Estado. O Estado que arrecada seus tributos, mas ela é voltada para esse... Aí o Arthur Lira... Veja bem, o Arthur Lira é um candidato forte, só que não está havendo consenso, Cícero, porque o partido dele, o PP, tem um outro candidato que foi ministro das cidades e é um deputado pelo estado da Paraíba, que é o... Depois eu lembro o nome dele, que foi ministro das cidades, né? É um concorrente do próprio partido dele, né? Ele vem disputando com o Arthur e deverá ter outras candidaturas, entendeu? Mas a polarização hoje, ela está se dando muito entre o Arthur Lira e o Rodrigo Maia. Por isso que o Rodrigo Maia é uma dissidência do Novo Centrão. Já criaram uma nova nomenclatura, Novo Centrão. Então, o Rodrigo Maia, ele tem também um espectro menor, mas consegue coordenar. E à medida que esse desastre do governo Bolsonaro contra a ciência, elegendo os prefeitos e governadores como inimigo, retaliando a Câmara, polarizando com o Supremo, afrontando a democracia, aí você percebe, hoje, inclusive, tem uma outra pesquisa, ele está derretendo nas pesquisas. Historicamente, para ter o processo de impedimento, quem caiu, quando caiu Collor e Dilma, eles tinham abaixo de 10%. O Bolsonaro ainda tem mais de 20%. Mas a classe média, inclusive, votou nele devido a essa posição genocida dele de negar a ciência, aqueles palavrões, ataques brutais à economia, começa a ter um afastamento. As Forças Armadas ainda estão com ele, é um elemento forte do Brasil, e você sabe que no período pré- e pós-república, toda vez que as Forças Armadas tensionaram o governo, tentaram derrubar em alguns momentos Getúlio Vargas e tanto outra ditadura militar. E hoje eles estão com o Bolsonaro. Só para você entender, o número de militares que está no Palácio Planalto, está no Ministério, nas estatais, é maior do que no período da ditadura. Então, ele tem...
Paulão, o Arthur Lira é o candidato do Bolsonaro, na sua avaliação? E como você avalia uma possível eleição do Arthur Lira? Veja bem, eu não sei se o Bolsonaro já definiu a candidatura, ele é muito imprevisível, entendeu, Cícero? Eu fui deputado com ele durante 2 gestões, todo o 3º mandato. É uma figura que não tinha um relacionamento diplomático, mesmo uma divergência ideológica, muito imprevisível. Ele diz uma coisa hoje, amanhã muda. Em tese, a relação com o Centrão está boa, o Arthur Lira estabelece o processo, mas à medida que ele tiver um conflito até o processo eleitoral, poderá ter mudança. Então, em tese é o nome, em tese, mas não está definido. O outro nome, agora eu lembrei, é o ministro, que é Agnaldo Ribeiro. Sim, o Agnaldo, ele é mais habilidoso. Eu acho que ele transita mais na Câmara do que o próprio Arthur. O Arthur, eu conheço, porque eu fui vereador com ele, fui deputado estadual com ele, a gente tem uma relação de divergência ideológica, mas de muito respeito, entendeu? Mas ele tem uma linha de polarização muito grande com o Rodrigo Maia. Se o Rodrigo Maia, veja bem, o Rodrigo Maia e o Davi, principalmente o Rodrigo, ele não pode ser candidato, porque ele está na 2ª gestão. Para ele poder ser, tem que ter uma mudança na Constituição. Eu acho que não tem clima para isso. E principalmente agora com esse novo desenho do Centrão com Bolsonaro. Até antes podia ter. Então, a tendência é não ter essa PEC para favorecer o Rodrigo Maia e o presidente do Senado. Ora, se essa PEC não passa, o Rodrigo vai votar em alguém. Na minha leitura pessoal, se tiver de votar entre o Agnaldo e o Arthur, eu tenho a impressão que o Rodrigo fica com o Agnaldo. Então é por isso que ainda não está nada definido. Você ainda não falou, na sua avaliação, você vê como positiva a possibilidade do Arthur Lira ser presidente da Câmara? Você como parlamentar... Pode ser positivo na visão do grupo dele. Eu não faço uma leitura somente do ponto de vista de Alagoas. A gente tem que ter uma visão de Brasil. Né? Então, exemplo, no meu caso específico, o PT, eu tenho a impressão que vai votar numa candidatura, no mínimo, de centro-esquerda. Eu faço avaliação. Não é que eu não vote, é o PT que deverá não votar. E principalmente com o alinhamento que ocorreu agora com o Centrão. Isso dificulta muito. Eu sou um cara que trabalha fechado com o partido, eu voto pelo partido. Então, eu tenho a impressão, hoje mesmo, eu faço uma avaliação que o PT, devido à polarização que tem com o Bolsonaro, não tem correlação de força de lançar uma candidatura. Vai lançar, mas vai demarcar campo, foi como ocorreu no passado com Arlindo. Então, a gente teria que verificar qual o melhor nome. É o nome do PCdoB, que é um partido importante, mas só tem 10 deputados, transita melhor. Vai ser do PSOL, muito difícil. Vai ser do PSB, que tem uma visão mais de centro-esquerda, ou do PDT. Vai ser do PV, que hoje está mais alinhado ao PSDB, certo? Vai ser da Rede, que só tem uma deputada. Esse campo é considerado centro-esquerda. Só esse campo não elege nenhum deputado para ser presidente. Chega no máximo 150. Então, a gente teria que verificar o seguinte. Tem algum nome que tem uma visão democrática? O que está em jogo é a pauta, Cícero. Não é nada pessoal contra o deputado Arthur Lira. O deputado Arthur Lira fez uma opção pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, o que é? É o negacionista da ciência, é autoritário, truculento, não respeita a Constituição. Pelo contrário, a gente vai ter que ter um candidato que faça tudo o contrário, seja antítese do Bolsonaro. Então, nessa linha, a gente tem que colocar o cara aqui, um cara que defende o Estado Democrático de Direito, defende a democracia, respeita os poderes, dialoga com a sociedade, tem uma pauta humanista. Se o Arthur fez essa opção, que no passado ele votou no Lula, fez uma opção na Dilma, fez uma opção para o Bolsonaro, eu acho que dificilmente a esquerda e centro-esquerda votará na candidatura dele ou do próprio Agnaldo Ribeiro. Quem hoje detém os cargos federais aqui em Alagoas, Paulão? Arthur Lira, Márcio Beltrão,
deputado Nivaldo Albuquerque, não sei se o deputado Sérgio Toledo ainda acompanha, porque teve novos deputados que não sei se estão, no caso, a nossa coligação, que foram 5 parlamentares. Eu tenho certeza que quem tem cargo, o Max tem cargo, Sérgio Toledo eu não tenho certeza, possivelmente deve ter assumido, Isnaldo Bulhões eu acho que ainda não assumiu, acredito que não, o PMDB não fechou. A outra candidatura foi a minha, que eu não tenho cargo nenhum, o PT não tem, e tem uma quinta que eu não estou lembrando agora. Se o Nivaldo Albuquerque tem cargo, se não me falha a memória, é Funado. Aí do outro lado você tem Arthur Lira, que tem cargo, JHC, não tenho certeza se tem cargo, e tem o menino o Pessoa, não sei se ele conseguiu cargo, e a Tereza Nelma, acredito que não tem. Então, houve também essa eleição, porque no primeiro momento o Bolsonaro não quis dar espaço aos parlamentares no plano nacional nos estados, dificultou. Então, como teve esse acordo agora, e entra o Centrão, vários partidos, eu acho que agora é que começa, de uma forma definitiva, ter essa capilaridade dos cargos nas bancadas e vai chegar em Alagoas. Quem não tem e está votando com ele, irá participar do governo. Paulão, falando da política local, o Ricardo Barbosa foi escolhido como pré-candidato a prefeito de Maceió, numa disputa interna do Partido dos Trabalhadores. A professora Luciana Caetano, que também almejava ser pré-candidata, fez críticas ao modelo do processo de escolha. É legítima a escolha do Ricardo Barbosa ou é o Paulão trator atropelando todas as forças? Eu gostaria de ter esse poder. Eu não tenho problema de poder. Se eu não tivesse problema com poder, eu não estaria na política. Você também é da política, né? Na realidade, eu concordo, foi o processo que foi definido pelo Diretório Nacional do PT, pela direção nacional, estabelecendo que cidades com determinada faixa de habitantes eleitoral teria que ser escolhido pelo diretório municipal a sua candidatura. 2 grandes nomes, né? Ricardo Barbosa, que já tem uma caminhada maior, teve já passagem em outros partidos, foi vereador e foi lançado pela corrente que a gente faz parte, da nossa tendência. A Luciana Caetano, uma grande ser humano, uma professora competente, filiada há pouco tempo no partido, mas já tinha uma caminhada antiga, né? Uma caminhada importante. Primeiro que é salutar, isso prova que o PT está vivo, que tem 2 candidaturas. Então, eu não sei porque os outros partidos ficam questionando essa riqueza democrática da gente. Na realidade, existe uma questão estatutária e do ponto de vista procedimental. O Diretório Nacional, devido à pandemia, entendeu que não tinha como fazer uma convenção presencial. É o mesmo debate em relação de ter ou não eleição. Então, o pessoal definiu critérios e esses critérios, Maceió foi enquadrado nele, dizendo que competia ao Diretório Municipal de Maceió a escolha das candidaturas. Foi essa discussão que ocorreu. O que a Luciana propõe, que é legítimo, mas já tinha sido derrotado no Diretório Nacional. É para ter uma convenção virtual. É legítimo, isso sim. Só que isso não passou no Diretório. O PT é um partido nacional. Então, o Diretório Municipal segue a regra do estadual, o estadual da nacional. São processos, faz parte da discussão, né? Eu acho que o nome do Ricardo é um nome importante, como a da Luciana também, mas foi a instância municipal que escolheu e a gente agora vai para a luta. Depois do processo, a gente vai falar sobre isso. Nós temos um quadro aqui, Paulão, chamado Curte ou Não Curte. Apresentamos uma imagem para o entrevistado, perguntamos se ele curte ou não curte e que faça um breve comentário, se assim entender, ok? Certo. Vamos para a primeira imagem. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não curto. Para mim, é um hipócrita. Foi um dos responsáveis para atacar o Estado Democrático de Direito. Foi ele que foi um dos responsáveis para eleger o Bolsonaro. Foi passional. O juiz teria que ter uma visão mais ampla.
e está demonstrado, inclusive, a falta de caráter dele. Quando percebeu que não ia para o Supremo, mais uma vez, fez a delação, que é uma característica dele. Por isso que eu não respeito esse cidadão, não curto ele. Próxima imagem. Vice-presidente da República, Mourão, General Mourão. Não curto. Mourão, para mim, ele faz parte de uma safra que até hoje não esqueceu e é saudosista, vivandeira da ditadura militar. Eu tenho 62, quando ocorreu o golpe tinha 7 anos, mas vivi isso com pessoas da família, amigos, pessoas de outros partidos, que eu li também. E é preciso sempre lembrar esse período na história, que foi um período nefasto, que não teve liberdade de expressão como a gente está tendo agora. Né? Foi o período que teve maior concentração de renda do Brasil. Foi o período que os banqueiros nadaram em dinheiro. Então não curto, porque esse cidadão ele não respeita a democracia. Ele já deu várias declarações contra o STF, contra o Poder Legislativo, contra as organizações sociais. Por isso, não curto esse vice-presidente. Não me representa. Próxima imagem. JHC. João Henrique Caldas, JHC. JHC eu conhecia de vista, me aproximei quando fui eleito, já tenho conhecimento, tenho contato mais com o seu pai, o João Caldas. É uma pessoa que na casa, mesmo sendo da mesa, ele é um pouco distante. Ele tem um relacionamento assim, eu acho que pode ser um problema até geracional, entendeu? Fomos adversários quando eu fui na última eleição, é um companheiro importante, agora diferente dos outros, eu avalio que a gente tem divergências, mas não tão igual ao Muro, e nem o Mourão. Né? Paulão, o deputado federal JHC. Nesse caso aí eu prefiro me abster. Não queria opinar. Então, próxima imagem. O presidente do STF, Dias Toffoli. Dias Toffoli eu conheci quando ele trabalhou na assessoria do PT. Né? Ele assume o Supremo, indicado pelo governo Lula, uma figura que mudou muito o processo, vem sendo emparedado, principalmente naquele período que ocorreu, quando o Lula podia ter sido candidato a presidente se tivesse julgamento. Na minha visão, ele deveria ter tido coragem de assumir uma postura. Infelizmente, ele ficou muito... Então ele foi fruto. Ele não foi corajoso. Então, é outra figura que eu não tenho, repito, uma algeriza igual o Mourão, nem o Moro, mas eu prefiro me abster. Eu acho que ele deveria ter tido mais coragem. Ok, próxima imagem. Senador Rodrigo Cunha. Tive a oportunidade de conhecê-lo no PROCON, como deputado estadual era outro cenário. Nessa candidatura agora de senador, ele fez parte de um cenário de muita sorte, né, que houve uma polarização, colocando um processo, eu diria assim, midiático da luta contra a corrupção. Ele pegou esse vazio, mas o desempenho dele no Senado, eu acho que poderia ser melhor. Né? Em várias matérias importantes, ele votou contra os trabalhadores, a exemplo da reforma da Previdência. Por isso que não curto ele. Não tenho nada de ódio pessoal, tenho até uma boa tratativa, mas do ponto de vista político, não curto. Ok, próxima imagem. Prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Rui Palmeira, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele tinha sido candidato a deputado estadual, perdeu a eleição. Foi graças ao PT, em uma aliança que o partido dele fez com o PT, que ele foi eleito deputado estadual. Tivemos uma boa convivência como deputado estadual. Federal, eu não estava ainda, e até aí a gente tinha um bom relacionamento, aí vamos dizer, até curtia. Mas quando ele assume a prefeitura, começa a ter uma postura conservadora que até então eu não imaginava, porque eu tenho um relacionamento com o pai dele, com divergência, mas com muito respeito, o tio dele, um dos fundadores do PT. Então o Rui realmente me decepcionou muito na gestão e nas suas posturas conservadoras. Por isso, politicamente, não curto. Paulão, estamos chegando ao final do nosso programa, nesse novo formato, home office. Você em casa, né,
desse lado, eu do lado de cá, a gente se prevenindo, fazendo o que determina a ciência, porque é o farol da humanidade, é a ciência, a gente tem que seguir sempre a ciência. E eu quero aqui agradecer a sua participação, você como parlamentar federal, com muito conteúdo, podendo falar para a sociedade alagoana. É importante que pessoas públicas, nesse momento, estejam se posicionando, falando com a sociedade, com diálogo franco, aberto, como você fez. Reitero o convite para que possa estar aqui em outra oportunidade, quem sabe uma avaliação depois do processo eleitoral, e deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Cícero, primeiro dizer que foi um grande prazer ser entrevistado por você, agradecer a equipe da TV, do jornal, de todas as redes sociais, essa importância que tem dessa capilaridade, do bom jornalismo, dizer que foi importante, né? Uma entrevista com perguntas inteligentes que você realiza, com divergências, que é natural na política, mas eu diria com mais convergências. Conheço a tua caminhada, você sempre foi esse ator social voltado para as grandes causas, e de uma forma especial os internautas. A importância da gente ter, nesse momento de isolamento social, aproveitar, né, para cuidar da saúde, fazer o isolamento não sair de casa, o processo de higienização, mas principalmente aproveitar esse momento e estabelecer um elo de solidariedade àquelas pessoas que estão lá fora e mais sofrem, né? Então, pensar nas camadas que mais sofrem e a gente ter ações individuais, coletivas, na política. Eu acredito muito, né? A gente tomar partido. Nessa linha, o Lima Duarte, ele utilizou num vídeo dele uma frase do Bertold Brecht que eu considero muito importante. Nesse momento de pandemia social, nesse momento de isolamento social, de crise na economia, a gente não pode ficar em cima do muro, certo? Neutralidade na política não existe. Ser neutro nesse momento é lavar as mãos na bacia de sangue. Infelizmente, o que o Bolsonaro vem fazendo com sua equipe, e aquela reunião, pessoal, o retrato disso, por isso que ele não queria que fosse divulgado pelo ministro Celso Mello. O obscurantismo, a negação da ciência, a falta de respeito pela população. Você via que aquela reunião teve de tudo, teve proposta para acabar com o Banco do Brasil, destruir servidor público, destruir o meio ambiente, destruir tudo, prender governador, prefeito e não ligar a população. Nenhum momento aquela reunião teve como pauta a defesa da vida, onde mais de 20 mil brasileiros e brasileiras morreram. As famílias sofrem e não teve prioridade para discutir a pandemia. Então, o governo do obscurantismo, o governo que defende o genocídio, e é por isso a importância da gente ter lado. E este programa, Cícero, que você apresenta com o Paulo, né, que organiza, você propicia um meio fundamental, que é a boa comunicação. Uma boa comunicação respeitando o contraditório, porque o segredo da democracia não é conviver só com os iguais, é conviver principalmente com os diferentes. É uma grande alegria. Um grande abraço a você, a Paulo, e de uma forma especial os internautas que assistem em Alagoas, como você falou, em torno de 500 mil pessoas, que é muita gente. Parabéns. Obrigado, Paulão, mais uma vez. Obrigado a você por sua audiência. Folha na TV, home office, nosso compromisso é com a verdade.